Quando me pediram para falar sobre minha fé cristã, decidi começar com algo que pode soar inesperado. Não é necessário crer que todas as outras religiões estejam completamente erradas para ser cristão. Essa foi uma grande mudança em minha visão de mundo. Quando eu era ateu, sentia a necessidade de provar que todas as crenças humanas estavam erradas, especialmente as que tratavam do divino. No entanto, ao me tornar cristão, percebi que até as religiões mais distantes podem carregar fragmentos de verdade. Isso não significa que todas as religiões sejam iguais ou que todos os caminhos conduzem à salvação, mas me fez perceber que o universo das crenças humanas é muito mais complexo do que eu imaginava. Claro, ao ser cristão, acredito que minha fé contém a verdade. Quando ela difere de outras crenças, considero-a como a mais próxima da realidade, enquanto as demais, por mais próximas que estejam, ainda estão equivocadas. Penso nisso como a matemática. Uma equação tem um único resultado. Existem erros mais próximos da verdade, mas somente um é realmente correto. E isso vale para a religião. A grande divisão da humanidade começa com a questão fundamental: acreditamos em Deus ou não? Nesse ponto, sou alinhado à maioria da história humana, aos gregos, romanos, hindus, muçulmanos e tantos outros. A minoria, os materialistas modernos, recusam essa ideia e consideram que o Criador é uma ficção. Dentro dessa divisão, ainda existem variações profundas de crença sobre a natureza de Deus. Alguns o entendem como algo além do bem e do mal. Para essas correntes, os conceitos de certo e errado são apenas construções humanas. O sofrimento e o mal, em sua visão, são parte do todo e, portanto, não são julgados como negativos. O câncer e a cura, por exemplo, são vistos como expressões do fluxo natural da vida. No entanto, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, por outro lado, ensinam que Deus é, por sua natureza, bom e justo. Ele não apenas transcende o bem e o mal, mas é a própria fonte do bem, de modo que o mal é uma anomalia que ele rejeita. Além disso, há uma diferença importante entre o panteísmo e o cristianismo. Para os panteístas, Deus está em tudo. Ele permeia o universo da mesma forma que a mente anima o corpo. Para eles, tudo é uma expressão de Deus. No cristianismo, entretanto, Deus criou o mundo como um pintor cria uma obra de arte. Ele é distinto de sua criação, e tudo no mundo não é necessariamente sagrado, mas sim algo que foi criado por ele para um propósito. Isso significa que, enquanto o panteísmo vê o mundo como uma continuidade de Deus, o cristão vê Deus como algo transcendente e distinto de tudo o que criou. O mal, portanto, não faz parte da criação de Deus, mas é algo que surgiu contra a sua vontade e que precisa ser combatido. A questão do mal é uma das mais desafiadoras para a fé cristã, e foi uma das que me fez questionar a existência de Deus por tanto tempo. Quando observei a existência do sofrimento e da injustiça no mundo, a ideia de um Criador bom e todo-poderoso parecia irreconciliável com a realidade do mal. Mas ao refletir sobre o que é o mal, percebi que a própria indignação que eu sentia diante da injustiça revelava algo importante. Se o universo é caótico e sem sentido, de onde vem a nossa noção de justiça? Como podemos perceber o mal se não tivermos uma ideia do que seria o bem? A indignação diante da dor e do sofrimento, esse instinto de ver o mal como algo errado, aponta para um padrão maior de justiça. Um padrão que, como descobri, não pode existir sem um Criador. O que me parecia uma evidência contra Deus, na verdade, apontava para Ele. A partir desse ponto, comecei a entender que o ateísmo era excessivamente simplista. Ele não conseguia explicar adequadamente a experiência humana do certo e errado, da justiça e da moralidade.
Além disso, a falta de sentido no universo, o caos absoluto, não poderia ser conhecido por ninguém, pois seria completamente impossível perceber qualquer coisa sem uma base de sentido. A ideia de que tudo surgiu do nada e que o universo não tem propósito não fazia sentido. Se o universo fosse um mero acidente, como poderíamos questioná-lo e afirmar que ele é injusto? A própria ideia de justiça parece depender de algo além do próprio universo físico. No entanto, o cristianismo também não é uma crença simplificada. Há uma linha de pensamento que tenta reduzir a religião a um conjunto de afirmações fáceis e reconfortantes, como a ideia de que Deus é apenas um ser bondoso e que, por isso, tudo estará bem no final. Essa é uma visão reducionista que ignora aspectos cruciais do cristianismo, como a questão do pecado, a necessidade da redenção e a realidade do mal no mundo. O cristianismo, de fato, não é uma religião simples. Ele é complexo, desafiador e nos força a confrontar a realidade do mal e do sofrimento, ao mesmo tempo que aponta para a possibilidade de redenção através de Cristo. O problema do mal sempre foi uma das grandes questões da filosofia e da teologia. Como explicar que, se Deus é bom e todo-poderoso, o mal existe no mundo? Algumas religiões tentam explicar isso por meio do dualismo, onde há uma batalha eterna entre forças opostas do bem e do mal. No entanto, essa visão do dualismo falha em várias questões. Se o mal é uma força eterna e independente de Deus, então como podemos afirmar que existe um único Deus verdadeiro? Como pode um ser chamado de bom e o outro de mal, sem que isso implique em um padrão superior que defina o que é certo e errado? Isso aponta para a necessidade de uma autoridade suprema, que é Deus. O cristianismo, ao contrário do dualismo, ensina que o mal não é uma força autônoma e independente, mas uma corrupção do bem. O mal não existe por si só, mas é uma distorção de algo que originalmente era bom. O cristianismo, portanto, não apenas reconhece a existência do mal, mas também oferece uma explicação para ele. O mal surgiu através do livre-arbítrio das criaturas que escolheram se afastar de Deus. Isso não significa que Deus seja responsável pelo mal, mas que ele, ao criar seres com liberdade, deu-lhes a capacidade de fazer escolhas. E com essas escolhas vem o risco do mal. O diabo, segundo a teologia, não é uma entidade autônoma e eterna, mas uma criatura originalmente boa que se desviou. Ele não foi criado para ser o mal, mas tornou-se tal por sua própria escolha. Isso explica por que o mal não tem uma existência independente de Deus, mas depende da bondade para se manifestar como uma corrupção. O mal é, portanto, um parasita que vive à custa do bem. A explicação cristã do mal, no entanto, não se limita a uma questão filosófica. Ela está diretamente relacionada à experiência humana do sofrimento e da dor. No cristianismo, o mal e o sofrimento não são ignorados ou minimizados. Ao contrário, são reconhecidos como parte da condição humana. Mas o cristianismo oferece uma solução para o mal e a dor: a redenção através de Cristo. Essa é a resposta cristã à grande questão do mal. No cristianismo, Deus não se limitou a observar o sofrimento humano à distância. Ele entrou no mundo, assumiu a forma humana e, através de Cristo, sofreu a dor e a morte. A morte de Cristo na cruz, em vez de ser vista apenas como um evento histórico, é entendida como o ponto de inflexão na história do mundo. Ela representa a vitória de Deus sobre o mal, o pecado e a morte. Cristo, ao morrer na cruz, levou sobre si os pecados do mundo e abriu o caminho para a salvação. A morte de Cristo é a resposta divina ao mal e ao sofrimento. Ela não elimina o sofrimento de imediato, mas oferece a esperança de que, um dia, o mal será derrotado e a humanidade será restaurada.
Essa restauração não acontece de uma vez, mas é um processo gradual que começa com a obra de Cristo e se completa na futura consumação de todas as coisas, quando Deus secará todas as lágrimas e fará novas todas as coisas. A doutrina da expiação, ou seja, a crença de que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi algo que no início me parecia incompreensível. Como poderia Deus, em sua perfeição, permitir que um inocente morresse no lugar dos culpados? Não era isso uma injustiça? Mas com o tempo fui entendendo que a expiação não deve ser vista como uma explicação simples, mas como um evento real e transformador que muda a realidade do mundo. A expiação não é apenas uma teoria ou um sistema de crenças. Ela é um fato central na fé cristã. Cristo, ao morrer na cruz, fez algo que nenhum ser humano poderia fazer. Ele levou sobre si as consequências do pecado, permitindo que aqueles que nele creem possam ser reconciliados com Deus. A expiação é a chave para entender a salvação cristã. Essa salvação, contudo, não é automática. Ela requer uma resposta da pessoa humana, a fé em Cristo. A fé não é apenas uma aceitação intelectual de um conjunto de ideias, mas uma entrega total a Deus, uma confiança em sua bondade e sua justiça. A fé é a porta pela qual recebemos a salvação, mas também é um chamado para viver uma nova vida, uma vida de obediência a Deus e de amor ao próximo. Em Cristo, encontramos o modelo de vida perfeita. Ele não apenas nos ensinou como viver, mas ao morrer por nós, demonstrou o amor incondicional de Deus. Cristo não veio ao mundo apenas para nos dar uma religião ou um conjunto de regras, mas para nos transformar. A salvação cristã é uma transformação radical da vida humana. Ela começa com o perdão dos pecados, mas também leva a uma nova forma de viver, onde a pessoa, capacitada pelo Espírito Santo, começa a viver conforme a vontade de Deus. Essa transformação não é instantânea nem perfeita. A vida cristã é uma jornada de santificação, um processo contínuo de crescimento espiritual, onde o cristão busca cada vez mais se conformar à imagem de Cristo. Isso não significa que o cristão seja perfeito, mas que pela graça de Deus, ele é continuamente transformado e capacitado para viver de maneira justa e santa. A vitória sobre o mal não se dará de forma instantânea. O cristianismo ensina que estamos vivendo entre o já e o ainda não. O mal e o sofrimento ainda existem no mundo, mas a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte já foi conquistada na cruz. A plena consumação dessa vitória acontecerá no futuro, quando Cristo retornar para julgar o mundo e estabelecer seu reino eterno. Nesse dia, o mal será finalmente derrotado e o sofrimento será abolido. Cristo, que venceu o mal, voltará para restaurar todas as coisas e fazer novas todas as coisas. Ele é o vencedor final, e aqueles que estão nele compartilharão de sua vitória. Essa é a esperança cristã, uma esperança que vai além da morte e do sofrimento deste mundo. Ela não ignora o mal, mas afirma que no fim ele será vencido. A morte, a dor e o sofrimento são reais, mas em Cristo há a promessa de uma vida eterna, onde não haverá mais sofrimento, onde a paz e a justiça prevalecerão. Essa visão escatológica que aguarda o retorno de Cristo e a renovação do mundo dá aos cristãos a perspectiva de que sua luta contra o mal não é em vão. Ela nos chama a viver com esperança, sabendo que, apesar dos desafios e sofrimentos, há um propósito maior em tudo. O mal não terá a palavra final. Cristo, o Rei, terá. A fé cristã não é simples, mas é a única resposta verdadeiramente satisfatória ao mal, ao sofrimento e ao vazio do mundo. Ela nos oferece a explicação para a existência do mal,
nos aponta para a redenção e nos chama a viver uma vida de transformação através da graça de Deus. E no fim, ela nos oferece a promessa de que o mal será derrotado e que, em Cristo, viveremos eternamente em paz e justiça. Se creio, é porque Ele me chamou a crer. Essa fé não é uma construção humana, mas uma resposta à realidade que Deus revelou. Ela é uma esperança viva, que nos guia e nos sustenta em meio às dificuldades da vida. E ao viver nessa fé, somos convidados a ser parte da resistência contra o mal, até que finalmente Cristo vença e restaure o mundo.